primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. O dia amanheceu com a segurança reforçada no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único denunciado a acompanhar pessoalmente o julgamento. Sentou na primeira fila e às 9h46, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão. Em pouco menos de meia hora, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório da denúncia contra o núcleo crucial da organização criminosa que atuou, de acordo com a PGR, de forma lesiva contra a ordem democrática. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. Em seguida, o Procurador-Geral da República apresentou os argumentos da denúncia contra o grupo. Paulo Gonet destacou que o grupo formou uma organização criminosa com o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, general Braga Neto. O PGR listou em detalhes e em ordem cronológica todos os acontecimentos que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023, entre eles os ataques de Bolsonaro às urnas, a reunião ministerial de 2022, quando se falou sobre o uso da força, os acampamentos em frente aos quartéis e operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição para dificultar o acesso de eleitores de Lula às urnas. Gonet também lembrou o plano chamado de Punhal Verde e Amarelo. As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado. Depois foi a vez dos advogados de defesa falarem, um de cada vez, seguindo a ordem alfabética dos denunciados. Com exceção do advogado do delator, tenente-coronel Mauro Cid, todos negaram a participação dos clientes nos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República e disseram que não há provas suficientes para sustentar a acusação. A maioria afirmou que a delação de Mauro Cid não tem validade e que não teve acesso à íntegra das provas reunidas no processo. O primeiro foi o do ex-diretor-geral da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto negou a existência de uma ABIN paralela para sustentar a trama golpista e disse que o delator Mauro Cid não deu relevo à participação de Ramagem na organização. São indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto, e nada mais. Depois falou o advogado do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Demóstenes Torres afirmou que a denúncia não aponta de que forma o almirante teria contribuído para os ataques golpistas de janeiro. Apontou que seriam contradições da PGR ao responsabilizar o cliente e deixar de fora os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica ao dizer que os 3 estiveram juntos em reuniões e pediu a rejeição da denúncia. Precisa ter um mínimo de laço probatório, um mínimo, um fato típico. Ele é composto, na teoria mais simples, que é ensinada em todas as faculdades, por uma conduta e um resultado, ainda que seja uma tentativa. Mas tem que ter um nexo causal, tem que ter uma ligação, e não há nenhuma ligação, não só nesses crimes, mas nos demais também. O terceiro advogado a falar foi o do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Elmar Novak afirmou que a denúncia é inepta e cheia de falsas acusações. A defesa contestou ainda a importância de uma minuta de um decreto de estado de defesa. A chamada minuta golpista foi encontrada na casa de Torres e afirmou que um texto semelhante já circulava pela internet. Há uma
minuta totalmente absurda. Qualquer um que lê chega a essa conclusão. Uma minuta absurda apócrifa encontrada na casa do ex-ministro. Uma minuta que não tem valor jurídico algum, que circulava livremente, inclusive sendo distribuída para diversas autoridades. O advogado do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse que não há provas contra ele. Matheus Maia Milanês disse que o cliente não visitou os acampamentos nos quartéis e que não há, na delação premiada de Mauro Cid, nenhuma menção à participação de Heleno em planos golpistas. Segundo a defesa, a Procuradoria buscou provas para tentar incluir Augusto Heleno na acusação. 1. Ele não está em nenhuma reunião a ser tratada diretamente sobre esse assunto. Não fala abertamente sobre isso. 2. Não tem uma sequer mensagem de texto dele, áudio, conversa que o seja, abordando esse assunto para qualquer investigado e testemunho que o valha. 3. Sequer é mencionado na alegada trama golpista e até esquecido, com todas as vênias, na sustentação oral. O advogado de Jair Bolsonaro afirmou que nenhum presidente foi mais investigado na história, que nenhum documento prova a participação do ex-presidente na trama golpista e que não é possível dizer que ele foi o líder de uma organização criminosa. Segundo Celso Sanches Vilardi, Bolsonaro não tem relação com o plano Punhal Verde-Amarelo para matar autoridades e disse que a defesa não teve acesso a toda a investigação policial. Eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano Punhal Verde-Amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. O advogado de Bolsonaro questionou a validade da delação de Mauro Cid. Disse que o ex-ajudante de ordens rompeu o acordo e foi chamado a novos depoimentos à Polícia Federal. Celso Vilardi afirmou que o caso deveria ser julgado no plenário do STF e voltou a negar a participação do ex-presidente numa organização criminosa. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. O advogado de Mauro Cid preferiu lembrar o papel de delator do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. César Bittencourt disse que o militar contribuiu para as investigações e que, por isso, o STF não deve receber a denúncia contra ele. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. E dessa forma, o relator Cid, 105.000, buscou cumprir a sua missão. Ândrio Fernandes Farias, o advogado do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, chamou de ilação o trecho da denúncia que trata da reunião do general com os então comandantes das forças no dia 14 de dezembro de 2022, em que, segundo a acusação, Paulo Nogueira pressionou os militares a aderir ao golpe. Como é que ele integrava uma organização criminosa que buscava dar golpe de Estado, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Como que ele fazia parte mesmo estilo dessa organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada? Se ele era totalmente contra golpe de Estado? Se ele temia que uma doideira fosse assinada? O último advogado a falar foi o de Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição. Ele está preso desde 14 de dezembro. José Luiz Oliveira Lima afirmou que o general da reserva tem reputação ilibada e que a PGR não apontou elementos sobre qual seria a atuação específica de Braga Neto na trama golpista. Não fiz porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente.
Depois do almoço, os ministros retomaram o julgamento para avaliar 5 pedidos das defesas. Alexandre de Moraes abriu a análise das chamadas preliminares com o pedido de afastamento dele e dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. O relator ressaltou que o próprio plenário do Supremo já havia rejeitado a posição das defesas, que consideraram os 3 parciais. Os outros 4 ministros seguiram esse entendimento. Os juízes são imparciais e, a menos que se comprove algum comportamento contrário, que não se tem neste caso, não há por que afastar em nome de uma possível desconfiança de alguém. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz, em qualquer lugar do mundo, atuar com imparcialidade para a garantia dos direitos das partes. Assim tem sido feito. Antes de seguir o voto sobre as outras preliminares, Alexandre de Moraes rebateu afirmações de que o STF teria aplicado penas muito pesadas a idosos que participaram do 8 de janeiro. Moraes apresentou um levantamento das condenações e disse que dos quase 500 condenados até agora, só aproximadamente 50 foram de pessoas com mais de 60 anos. Os ministros também analisaram os pedidos dos advogados de defesa para anular o caso. As defesas alegaram que houve ilegalidade na abertura da investigação e no fatiamento da denúncia em núcleos. Alexandre de Moraes afirmou que os pontos já haviam sido julgados pelo plenário do Supremo, que votou pela legalidade dos procedimentos. O relator rebateu ainda os argumentos de que houve cerceamento de defesa, dificuldade de acesso a documentos e busca ilegal de provas. Moraes foi seguido pelos 4 ministros. Flávio Dino lembrou que, neste momento, o julgamento é somente sobre a aceitação ou não da denúncia e que, progressivamente, as defesas vão ter acesso ao conjunto de elementos probatórios. A defesa deve, com plena paridade de armas, ter acesso cada vez maior, progressivamente, ao conjunto de elementos. Nesse instante, nós estamos, sim, analisando fragmentos de realidade. Os advogados de defesa também pediram a anulação da delação premiada de Mauro Cid. Moraes negou a preliminar e destacou que o acordo de Cid cumpriu todas as exigências legais. O colaborador vai ser ouvido em juízo, vai poder ser questionado pelas defesas, se houver a instauração da ação penal, e aí é que será o momento oportuno de se aferir a credibilidade ou não daquilo que foi dito e mais, a eficiência ou não dessa colaboração, inclusive para o deferimento dos benefícios previstos em lei. Depois do julgamento das preliminares, o julgamento foi suspenso. Na manhã desta quarta-feira, os 5 ministros da primeira turma vão decidir se aceitam ou não a denúncia da PGR contra os 8 acusados. O primeiro a votar será o relator, Alexandre de Moraes. No início da noite, numa rede social, Jair Bolsonaro se queixou da mudança no regimento interno do STF e fez com que ações penais originárias tramitassem nas turmas. Lembrou também a ampliação da competência do Supremo 2 semanas atrás para alcançar réus que não exerçam mais função pública e afirmou que as garantias inerentes ao foro incluiriam o julgamento pelo plenário, no caso de crime comum cometido pelo presidente da República. O ex-presidente escreveu, abre aspas, o momento conveniente dessas alterações mostra que a regra foi criada para mim e depois de mim poderão mudar novamente. Fecha aspas. O STF declarou que não vai comentar e que os questionamentos das defesas dos acusados estão sendo respondidos no julgamento da denúncia. A seguir...